Nós continuaremos hoje a nossa série no Evangelho de João, especialmente naqueles capítulos que são tradicionalmente chamados de os livros dos sinais, que contêm aqueles milagres que são realizados por Jesus durante o seu ministério. Temos falado repetidamente que os sinais não são um fim em si, não são importantes exatamente os sinais, mas sim aquilo que eles mostram, aquilo que eles revelam, para onde eles apontam. Especialmente temos focado que os sinais revelam a respeito de Cristo e como esses sinais revelam a glória de Cristo. Ouvimos na exposição do Rodrigo, na semana passada, sobre a cura do filho de um oficial, enquanto Jesus estava na Galileia. No nosso texto de hoje, que eu os convido a abrir, João, capítulo 5, versículos 1 a 18, veremos Jesus de volta a Jerusalém. João, capítulo 5, versículos 1 a 18. Texto, a palavra de Deus diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betseda, o qual tem 5 pórticos. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e pegou o leito e começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pega o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, somos gratos pela Tua palavra. Essa é a palavra que nos dá vida, que transforma os nossos corações. Te clamamos uma vez mais que o Senhor transforme os nossos corações nessa tarde pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Existe uma frase de Machado de Assis que diz o seguinte: o esperado, aquilo que é aguardado, o esperado, nos mantém fortes, firmes em pé. O inesperado nos torna frágeis e propõe recomeços. Aquilo que é esperado nos mantém firmes, mas aquilo que é inesperado, aquilo que não era aguardado, nos deixa frágeis e propõe recomeços. Existe algo comum nos sinais que nós temos analisado até aqui, e é o inesperado.
Ninguém convidou Jesus, por exemplo, para o casamento em Caná, para que simplesmente ele pudesse transformar água em vinho quando o vinho terminasse, acabasse na festa. Então, olha, vamos convidar Jesus, porque assim a gente tem uma garantia. Assim que o vinho acabar, ele pode encher ali, pegar água e transformar em vinho. Então, a gente tem a garantia ali. Ninguém convidou Jesus por causa disso. Foi inesperado. Da mesma forma, na semana passada, o oficial foi até Jesus esperando algum tipo de ajuda, mas ele não sabia que tipo de ajuda poderia vir dali, e muito menos como essa ajuda lhe seria dada. Isso foi, de fato, inesperado. E a mesma coisa nós veremos no nosso texto de hoje. O ponto aqui é que o inesperado nos atinge de forma diferente. Sabe, quando algo vem do nada, eu não sei se você já teve aqui a experiência desagradável e constrangedora de ser acertado por uma bola quando você não está olhando. Alguém já teve essa experiência aqui? Os boleiros aqui, tipo Nego, Johnny, Bruno, Galente não. Então, esses outros que eu citei antes do Galente, certamente eles já experimentaram essa experiência que não é agradável. Quando você toma ali uma bolada, mas você não está esperando algo inesperado, aquilo te atinge completamente diferente, porque você não estava aguardando. É uma surpresa, é algo que... Peraí, de onde veio isso? Essa é a nossa reação quando somos alcançados por algo que vem do nada, para a gente, que não foi planejado pela gente, algo que não foi requisitado. É quase como uma interferência em nossos planos, uma interferência no meu dia, na minha dinâmica, naquilo que eu estou fazendo. E de repente, nós somos forçados a tomar decisões, fazer planos que não estavam programados, porque o inesperado nos alcançou. Não aquilo que nos mantém fortes e firmes, mas aquilo que nos torna frágeis e propõe recomeços. Às vezes nós recebemos dádivas inesperadas, e nós podemos lidar com isso, está tudo bem. Mas quando nós recebemos, outras vezes, responsabilidades inesperadas, aí talvez a gente comece a se questionar. Então existem coisas inesperadas de naturezas diferentes. Dádivas inesperadas nós podemos receber, quanto mais melhor, mas responsabilidades inesperadas, talvez em doses homeopáticas, talvez em doses controladas, não precisa vir assim de tanta surpresa, pode fazer uma ligação, pode avisar antes. E eu não estou aqui falando daquelas coisas inesperadas, como aquela surpresa hollywoodiana, né? Quando o sujeito lá ganha um Oscar, ele faz aquela cara de surpresa. Eu nunca imaginei, o cara está na festa do Oscar, ele sabe que ele é indicado, e ele vai lá e diz, eu nunca imaginei que eu ganharia. Não é possível. São coisas, nós temos aquelas coisas inesperadas, que nós esperamos, porque são inesperadas para os outros, simplesmente nós não verbalizamos, nós não comunicamos, mas nós pensamos nelas. Olha, eu não quero esperar isso, mas seria tão bom. Nossa, olha, eu não quero esperar, mas eu vou ficar aqui pensando, e aquilo vai passando pela sua cabeça. Eu não estou falando dessas coisas inesperadas, que você consegue imaginar, mas eu estou falando, nesse texto, de algo inesperado que você sequer conseguiria imaginar de alguma forma. Essa é a natureza do Evangelho, essa é a natureza inesperada do Evangelho. Não é algo que a gente poderia imaginar. Nós não esperamos, mas nós imaginamos. É algo que nós sequer conseguimos imaginar. Então, existe sempre duas faces daquelas coisas inesperadas. As dádivas que recebemos, mas existe aquele outro lado, aquela outra face, que nós poderíamos traduzir como: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
Ou eu poderia traduzir numa linguagem aqui da Igreja Batista da Palavra, que o pessoal do Formação já deve ter ouvido. Não existe almoço grátis, que vai dar na mesma coisa. Não existe almoço grátis. Quem não ouviu isso, o Jonas falando ainda no Formação ou aqui na igreja, né, constantemente. Isso aqui é quase um lema da nossa igreja. Não existe almoço grátis. A questão é como lidamos, não com as dádivas que recebemos apenas, mas com a responsabilidade que recebemos, sem termos solicitado essas responsabilidades. Como lidamos com aqueles compromissos que nos atingem de forma inesperada, sem estar em nosso planejamento, sem sermos nós que requisitamos, não pedimos por isso. E é isso que nós veremos no nosso texto de hoje. Veremos o que esse texto nos mostra a respeito de Jesus e como ele revela a sua glória. E veremos também como lidamos com aquilo que temos recebido do Senhor. Para isso, dividiremos o nosso texto de hoje em 5 partes. O nosso texto de hoje, então, será dividido em 5 partes. Dos versículos 1 a 5, João nos dá o contexto. Existe um acontecimento, existe uma história acontecendo onde esse milagre acontece. E nos versículos 1 a 5, é isso que João faz. Ele simplesmente nos coloca o contexto, o que está acontecendo, qual é o cenário dessa passagem. Nos versículos 6 a 9, nós temos o sinal, o milagre propriamente dito. Nos versículos 10 a 13, nós temos aquilo que eu chamei aqui de a ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento. Então, nos versículos 10 a 13, a ignorância. O versículo 14, chamamos de o conhecimento. E terminamos no nosso 5º ponto, versículos 15 a 18, a oposição. Então, 1 a 5 o contexto, 6 a 9 o sinal, 10 a 13 a ignorância, versículo 14 o conhecimento e 15 a 18 a oposição. Sigamos agora para o nosso texto. Primeiramente, o nosso contexto, o que está acontecendo, qual é a história dessa passagem. E nós encontramos isso e alguns dados importantes para a nossa interpretação desse trecho. Logo no início, João já coloca logo de cara o nosso contexto, algumas informações importantes. A primeira, Jesus está novamente indo para Jerusalém. Então é importante lembrar o que nós falamos há 2 sermões passados, que existiam algumas festas ao longo do calendário judaico, onde os judeus viajavam para Jerusalém. Nem sempre era possível, por causa da dispersão, daquela distância que existia naquele período, frequentar todas as festas. Então, às vezes, eles iam apenas para uma, outra. Nós vimos, por exemplo, Jesus com 12 anos, indo ali para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Estava acontecendo alguma dessas festas tradicionais, nós não sabemos qual, mas sabemos que Jesus estava indo para Jerusalém por conta de uma dessas festas tradicionais do calendário judaico. A segunda informação que temos importante, que nos coloca o cenário, então imagine, Jesus está viajando, entrando em Jerusalém. A segunda imagem importante que João quer que você veja é que existia ali um tanque na entrada, um tanque chamado ali Betseda, em hebraico, e lá se encontrava uma multidão de enfermos. Essa informação também será importante um pouco mais para frente. Não eram alguns enfermos, não eram alguns poucos enfermos, mas eram muitos enfermos, vários deles com várias enfermidades que simplesmente não eram possíveis de ser curadas através da medicina tradicional. Então nós tínhamos ali cegos, coxos, paralíticos, tinha uma série de enfermidades que estavam ali, ficavam ali naquele tanque. E aí a pergunta que você deve se fazer quando lê esse texto é: por que eles ficavam ali naquele tanque? Porque exatamente naquele tanque se juntavam muitos enfermos. O que tinha naquele tanque? E aí o versículo 4
para mim, aqui na minha versão, na versão que eu estou utilizando, na NAA, versículo 4, para alguns que estiverem aí usando o Almeida 21, do 3b e o 4 também, nós temos aí a explicação. Esperando, o que eles faziam lá? Estavam esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Percebam que na sua Bíblia isso deve estar entre colchetes. Por que entre colchetes? Porque esse versículo não se encontra nos manuscritos mais antigos. Não se encontra nos melhores manuscritos. É encontrado em vários manuscritos, sim, mas um pouco depois, um pouco mais de um período um pouco mais avançado no tempo. Por isso, é colocado entre colchetes. O que acontece aqui, provavelmente, é que alguém, fazendo a cópia da Bíblia, do texto de João, fez a mesma pergunta que você se fez. O que eles faziam no tanque? E ele fez uma nota, simplesmente uma nota explicativa. E essa nota explicativa está aqui na nossa Bíblia, explicando tanto o versículo 3 como o versículo 7. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Imagine ler o versículo 7 sem a nota explicativa do versículo 4. A gente ficaria um pouco, talvez, perdido, desorientado, mas por que ele quer entrar na água quando a água é agitada? O que isso iria fazer? E é o versículo 4 que tenta explicar. Isso não quer dizer que essa explicação seja perfeita, que seja absolutamente exata, né? Mas é possível encontrar informações desse tipo ao longo da tradição, embora essa informação não esteja nos melhores manuscritos, nos manuscritos mais antigos encontrados. Mas o que é mais importante é que como as águas funcionam, não importa tanto assim. Como as águas trabalhavam, não importa tanto assim. O que importa para a gente hoje é como Jesus trabalha. O funcionamento das águas, isso pode estar certo, pode não estar, pode ser exatamente assim, pode não ser. Ok, mas isso não é importante. O importante é como Jesus trabalha. E é isso o nosso foco nesse texto. E para isso, nós vamos para o nosso segundo ponto. Depois de todo esse contexto oferecido por João, imagine Jesus entrando em Jerusalém indo até um tanque onde se encontravam uma multidão de enfermos. O versículo 5 diz, estava ali um homem, encerrando o nosso contexto, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E aí entramos no versículo 6, onde o nosso personagem principal, Jesus, ele entra agora na história, o contexto está pronto. E o versículo 6 diz o seguinte, 6-9, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-te, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado. E pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Olhando agora para o milagre, lembrando o que temos dito ao longo dessa série, que precisamos olhar para os milagres não apenas para o fato em si, mas para o que eles revelam a respeito de Cristo e como eles manifestam a sua glória. Eu penso que esse trecho, ele revela algumas informações extremamente importantes a respeito de quem é Jesus Cristo. O primeiro fato nós encontramos no versículo 6. Nós temos no versículo 5 que havia um homem deitado ali havia 38 anos. E o versículo 6 diz que Jesus, chegando nesse tanque, ele sabia da situação daquele homem. Ele conhecia a situação daquele homem. Jesus conhecia a situação dele. E é assim quando nós temos um encontro com Jesus. Ele conhece tudo sobre nós.
Ele sabe tudo sobre você, meu irmão. Ele sabe não apenas aquilo que você quer mostrar, aquilo que a sua aparência externa quer mostrar, aquilo que a sua postura quer mostrar, aquilo que o seu Instagram ou suas mídias sociais querem mostrar. Ele não sabe apenas isso. Ele sabe muito mais. Sabe aquele pensamento que você tem, que você nunca contou para ninguém? Sabe aqueles pensamentos mais absurdos? Mais absurdos, que tantas vezes, de repente, passam como um flash pela nossa cabeça, e eles são tão absurdos que nós, às vezes, não temos nem coragem de falar. Jesus conhece eles, meus irmãos. Jesus conhece não apenas aquilo que você quer mostrar, mas principalmente aquilo que você tenta a todo custo esconder. Jesus conhece a nossa situação. Quando nós temos um encontro com Jesus, não é como um relacionamento normal que nós temos com outra pessoa que nós caminhamos juntos, e essa pessoa vai nos conhecendo, e nós vamos conhecendo essa outra pessoa, e de repente nós desenvolvemos uma intimidade, porque agora nós nos conhecemos cada vez melhor. O encontro com Jesus, ele é de outra natureza. Não é como se encontrássemos com Jesus. Olha, Jesus, prazer, eu sou fulano de tal, eu vou passar aqui a minha lista de desejos, vou passar aqui o meu currículo, para que você possa me conhecer melhor. Não! Jesus conhece tudo sobre você, tudo, cada pensamento, cada coisa que você sequer falou. Como o salmista diz, antes que a palavra me chegue à boca, tu já conheces, Senhor. Essas coisas Ele conhece. E a pergunta é, você não fica incomodado com isso? Isso não te causa incômodo? Isso não te faz colocar as coisas em perspectiva? Se alguém aqui disser, olha, toda vez que eu penso que Deus, que Jesus sabe tudo sobre mim, cada pensamento que eu já tive, cada ação que eu já cometi, cada coisa que eu já fiz, se alguém aqui me disser, olha, quando eu penso que Jesus sabe tudo isso, eu fico tranquilo, está suave. Se alguém me disser isso, eu já vou chamar você de mentiroso, meu irmão. Porque nós ficamos incomodados. Mas essa é a natureza do encontro com Jesus. Aquele homem não está encontrando Jesus para explicar a sua situação, mas Jesus já sabe exatamente toda a sua situação. A segunda coisa que nós podemos ver a respeito de Jesus nesse milagre, além do seu conhecimento, é a sua compaixão, a sua misericórdia. Perceba que Jesus, chegando a Jerusalém, Ele escolheu um lugar para ir que nenhum de nós aqui, cristãos, provavelmente escolheríamos. Nenhum de nós chegando em Jerusalém, olha, para onde eu vou em Jerusalém? Eu vou até a sinagoga? Eu vou até a biblioteca de Jerusalém? Eu vou olhar alguns manuscritos que eu não tenho acesso? Aonde você iria naquele período? Provavelmente qualquer desses lugares, menos um tanque onde se reunia uma multidão de enfermos. Jesus podia estar na sinagoga, Jesus podia estar debatendo teologia com os fariseus em qualquer lugar, com uma boa refeição na sua frente. Ele podia estar com os doutores da lei, ele podia estar fazendo uma série de coisas, mas ele quis ir até aquele tanque. Ele escolheu ir aonde estavam os pobres, necessitados, os enfermos. Ele escolhe ir aonde estão os miseráveis. Isso não é familiar para você? Jesus escolhendo os miseráveis, os enfermos, os doentes. Não aqueles que estão cheios da sua autojustiça, mas aqueles que se estão necessitados, famintos. Jesus chegando e conhecendo a situação daquele homem, chegando naquele tanque, ele faz uma pergunta, que a resposta ela parece bastante óbvia, não?
Então ele pergunta para aquele homem: queres ser curado? Percebam, ele sabia a situação daquele homem. Ele sabia há quanto tempo ele estava ali, tentando entrar naquele tanque. Ele sabia tudo isso, ele tinha essas informações. Nada disso era novidade para ele. Mas ainda assim ele pergunta: queres ser curado? E mais intrigante do que a própria pergunta é a resposta do homem. Se aquela pergunta era tão óbvia, por que o homem não responde apenas: sim, eu quero ser curado? A resposta dele não é essa simplesmente porque ele não fazia ideia de com quem ele estava falando. Ele não fazia ideia da natureza daquele encontro. Era apenas alguém se intrometendo de forma inesperada na tentativa dele de entrar naquele tanque e ser curado. E ele não sabia que estava na frente de Jesus Cristo. Por isso a sua resposta não é apenas: sim, eu quero ser curado, porque se ele soubesse, essa seria a resposta. Mas não sabendo, ele diz: olha, como alguém que diz: é óbvio, eu não tenho ninguém que me coloque lá. Todas as vezes que eu tento, chega algum outro enfermo antes de mim. Eu não consigo, é óbvio que eu quero, eu estou aqui tentando. O que você acha que eu estou fazendo aqui? E diante dessa explicação, Jesus não questiona mais o homem. Jesus não pergunta mais nada. Depois dessa explicação, ele diz: levanta, pega a tua cama e anda. Pega o teu leito e anda. E isso nos mostra exatamente o tamanho da compaixão e da misericórdia de Jesus. Perceba que aquele homem, ele não sabia a quem ele estava se dirigindo. Ele não tinha conhecimento da natureza daquele encontro. Ele não manifestou a fé em Jesus Cristo. Ele não manifestou a fé de que aquele homem que estava ali falando com ele era poderoso para curá-lo da sua enfermidade. Ele não manifestou nada disso. E ainda assim, Cristo curou. E ainda assim, Cristo disse para ele: levanta, pega o teu leito e anda. O milagre não ocorreu nesse caso em resposta a uma fé que foi manifestada, mas Jesus foi movido por compaixão. Esse é um dos elementos que os milagres revelam sobre Cristo, e é um dos elementos que nos ajudam a olhar para o que vimos anteriormente, o fato de que Jesus sabe tudo a nosso respeito, mais como algo gracioso do que como algo pesado, mais como graça e misericórdia, porque sabemos que esse Deus que sabe todas as coisas sobre nós é um Deus movido por compaixão, por misericórdia. Não é um Deus frio, não é um Deus distante, não é um Deus indiferente, não é um Deus que não está nem aí lá do alto do seu trono, apenas assiste o que vai acontecendo entre os seus súditos, mas é o Deus encarnado. É o Deus que olha nos olhos da sua criação e pergunta: você quer ser curado? E embora ele não saiba com quem está falando, não manifeste fé ainda assim, é o Deus que diz: levanta, toma a tua cama e anda. Não servimos a um Deus distante, não servimos a um Deus indiferente, mas servimos a um Deus movido por compaixão e misericórdia por aqueles que, como nós, se encontram famintos, necessitados, carentes. Outro ponto que esse milagre nos mostra a respeito de Jesus Cristo, além do seu conhecimento e da sua compaixão, é o próprio poder soberano de Jesus. Percebam que no texto que o Rodrigo pregou na semana passada, ele deu um foco exatamente para quando Jesus diz: olha, vai, o teu filho está curado. E quando o oficial chegou lá na sua casa, ele pergunta o quê? Exatamente que horas foi que a febre o deixou?
E ele reconhece que foi exatamente na hora que Jesus disse: vai, teu filho está curado. E esse mesmo tipo de poder que nós vemos aqui. Jesus diz ao homem, imediatamente, levanta. O homem estava ali há 38 anos. E Jesus diz no ato, levanta, toma a tua cama e anda. Quando Jesus fala, meus irmãos, as coisas acontecem. Quando Jesus fala, a febre obedece e deixa o corpo do menino. Quando Jesus fala, os músculos, os tendões, eles obedecem à palavra de Cristo. E o mais importante, quando Jesus fala, mentes e corações obedecem. Ninguém passa indiferente ao poder da palavra de Jesus, porque quando Ele fala, não é uma sugestão, não é algo para você analisar se cabe no seu planejamento, se encaixa com o seu projeto de vida. Mas quando Ele fala, as coisas acontecem, a febre obedece, os músculos obedecem, o coração obedece. E chegamos lá no final do nosso versículo 9, depois que o homem foi curado, nós temos uma informação no final, na última sentença do versículo 9, que parece esquisita. Ela parece meio fora de lugar, parece meio estranha aqui, porque de repente, depois de falar tudo isso, esse grande milagre, ele diz, lá no versículo 9, e aquele dia era sábado. Porque de repente, depois dessa cura, desse milagre, João então traz a informação de que aquele dia era sábado. O que João está falando aqui, nos mostrando, é que Jesus sabia o que estava fazendo. Sabia quando estava fazendo. E sabia o que isso causaria. É óbvio que Jesus sabia que curando aquele homem, na entrada de Jerusalém, no meio de uma das maiores festas do ano, no dia de sábado, é óbvio que ele sabia que isso causaria certamente conflitos. Mas a natureza de Cristo, como deve ser a nossa natureza como seguidores de Cristo, é ter a nossa identidade forjada nos conflitos. Nós não estamos aqui pregando um evangelho mar de rosas. Eu não estou aqui pregando para vocês, ensinando sobre o bom velhinho, Papai Noel ou qualquer coisa do tipo. Eu estou falando sobre Cristo. Sim, nós recebemos dádivas dele, mas certamente essas dádivas não vêm sem conflitos, sem oposição, e a natureza de Cristo, como a natureza do cristão, deve ser aquele que simplesmente não é movido pelo conforto, mas é movido por aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser falado, aquilo que precisa ser anunciado, aquilo que é urgente, e não existe nada mais urgente do que o anúncio de que Cristo é o Senhor da igreja, é o Senhor desse universo. Não existe anúncio mais urgente na face da terra e mais importante do que o nome de Jesus, que tem poder para nos salvar das nossas iniquidades, para nos resgatar, não simplesmente para nos curar das nossas enfermidades. Isso Ele também pode fazer, mas Ele pode fazer algo ainda muito maior, que é falar e o seu coração obedecer, falar e a sua mente atender. Caminhamos para os versículos 10 a 13, onde temos aqui um pequeno interlúdio, é o nosso terceiro ponto. Nós temos aqui um pequeno interlúdio na nossa história, uma história
agora que parece paralela. Jesus estava na história, agora Jesus não está mais. Versículos 10 a 13. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. E aqui não imagine uma cama como a nossa cama, né? Jesus curou ele, não transformou ele num super-herói da Marvel, qualquer coisa do tipo, né? Não é uma cama como a nossa cama, era um leito que ele simplesmente enrolava, dobrava, que ele carregava, e era facilmente carregado por um homem saudável. E os judeus estão ali, não é lícito, porque não era lícito no sábado qualquer tipo de trabalho. Qualquer tipo de trabalho. Por isso que eles estão questionando o homem. Versículo 11. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou, disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Essa é a informação que nós tivemos lá no contexto, nos versículos 1 a 5. Jesus cura o homem, ele se retira porque existia ali uma multidão de enfermos, uma multidão de pessoas esperando para serem curadas, e aquilo causaria toda uma situação que não era o que Jesus queria naquele momento, e por isso ele se retirou. E aquele homem que foi curado por Jesus não fazia ideia de quem tinha curado ele, não sabia responder, não tinha ideia. E quando os judeus perguntam para ele: por que você está carregando o seu leito no sábado? Não é lícito fazer isso. Olha, não é culpa minha. A resposta aqui dele deve ser entendida nesse sentido, não no sentido de testemunhar sobre Jesus, mas no sentido de dizer: olha, não quero problema. O que ele está dizendo aqui é: eu não quero problema, olha, eu só estou carregando porque alguém me curou no sábado, alguém comprometeu o sábado antes de mim. Ele me curou. E aí ele me disse: pega o teu leito e vai, e anda. E eu fui. Mas eu não tenho culpa, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero a responsabilidade, eu recebi algo que eu não estava esperando. Não fui eu que pedi, não fui eu quem exigi. Eu não queria isso, mas ele veio, me curou, e eu não quero problema com ninguém. Tantas vezes nós agimos assim, não? Tantas vezes nós agimos exatamente dessa forma. Olha, eu recebi isso aqui, mas eu não quero problema, eu não pedi, isso não é culpa minha, não fui eu que causei isso. Olha, fala lá com o responsável, eu estou carregando, porque o responsável lá me mandou carregar. Tantas vezes nós demonstramos um comportamento tão parecido. Tentamos fugir das responsabilidades inesperadas. As dádivas inesperadas nós celebramos, mas as responsabilidades inesperadas são muito difíceis, são muito pesadas. E é interessante que se o texto terminasse aqui, ele seria bastante estranho, porque imagine que nós estamos falando que Jesus curou o homem, ele conhecia a situação do homem, não só a sua situação externa, como também o seu coração necessitado, mas Jesus o curou apenas fisicamente. Aquele homem não tinha ideia de quem havia encontrado. Aquele homem ainda estava em ignorância, embora tenha tido encontro com Jesus, tenha sido curado por ele, a ignorância permanecia. E nós subestimamos a nossa capacidade de sermos ignorantes com relação à natureza de Cristo e à natureza do Evangelho. Nós subestimamos a nossa capacidade de desconhecer a respeito da revelação de Cristo. Aquele homem permanecia em ignorância.
a despeito de ter sido curado, falado com Jesus. Mas então o versículo 14 nos traz um segundo encontro inesperado. O primeiro encontro inesperado trouxe o milagre, a cura física. O segundo encontro inesperado traz um segundo milagre maior do que o primeiro, que é o conhecimento. E o versículo 14 diz o seguinte: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Nesse versículo temos aqui o verdadeiro motivo de Jesus ter ido encontrar o homem no tanque. E isso num segundo encontro inesperado. Jesus não estava interessado apenas no aspecto físico do homem. Jesus não está interessado, meu irmão, apenas naquilo que, através do trabalho das suas mãos, você pode fazer para Cristo ou pela igreja. Jesus não está interessado nisso. É lógico que isso é importante, e todos nós servimos com o melhor que Deus nos tem dado, mas isso não é o mais importante. Jesus não estava interessado apenas no bem-estar físico do homem, num bem-estar que certamente ao longo do tempo iria novamente se deteriorar. Assim como Ele não está interessado apenas no seu bem-estar nesse mundo, na sua tranquilidade, no seu conforto. Não que essas coisas não sejam importantes, e que Cristo também não haja nesses momentos, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que essas coisas não são as coisas mais importantes. Porque Jesus está interessado em um bem-estar eterno. Por isso Ele diz àquele homem: você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Percebam como Jesus usa exatamente o sinal para apontar para algo maior. Ele usa o milagre: você foi curado. Você estava, imagine o homem ouvindo. Imaginem a situação do homem ouvindo. Ele estava há 38 anos na beira daquele tanque. 38. O homem o curou e agora ele disse para ele: não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Imagina o que de pior poderia acontecer. O que de pior poderia acontecer? E essa deve ser talvez a nossa reação nesse momento. O que de pior poderia acontecer com aquele homem? Ele já tinha passado 38 anos sofrendo, não é o suficiente? Tem coisa pior ainda para acontecer. Jesus está usando aquilo que foi feito nesse plano passageiro, nessa realidade finita que experimentamos, apontando para uma realidade eterna. E esse é o fator que os sinais mostram, como eles apontam para uma realidade não passageira, mas para uma realidade eterna. Existe algo pior, meu irmão. Existe algo pior do que uma vida de sofrimento nesse mundo. É uma vida eterna distante de Deus. Existe algo pior do que todas as perdas que nós podemos experimentar nesse mundo. É a perda da revelação de Cristo como Senhor das nossas vidas, como Salvador. Existe algo muito pior do que sermos julgados pelos homens. É sermos julgados pelo nosso Senhor para a eternidade. Por isso Jesus, no segundo encontro inesperado, Ele não pergunta se está tudo bem com o homem. Ele não pergunta se, olha, está tudo certo, está tudo funcionando bem. Não, Ele diz: você foi curado, né? Não peque mais, para não lhe aconteça nada pior. Nós precisamos, meus irmãos, caminhar
nessa peregrinação, lembrando que existe algo maior do que a nossa existência. Existe algo maior do que essa igreja. Existe algo maior do que você. Eu sei que é difícil pensar isso, né? Eu sei que talvez você tenha alguma dificuldade para pensar que você não é o centro, e que a história não é sobre você. Mas existe algo muito maior do que você, muito maior do que qualquer um aqui, muito maior do que essa igreja, muito maior do que toda a criação, é a glória do nosso Senhor. O homem não está mais agora em ignorância. Ele agora tem conhecimento de quem o havia curado. E não só esse conhecimento, mas agora ele tem conhecimento de uma responsabilidade que lhe foi entregue. Não peques mais. E vamos para o nosso último ponto, a oposição. O homem se retirou. E o que ele foi fazer? Já no versículo 15, e disse aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Então, os judeus tinham perguntado, porque ele carregava, ele disse, olha, não foi problema meu, foi o homem que me curou, que disse para eu carregar o meu leito. Né? Depois eles perguntaram, quem foi esse? Ele disse, eu não sei. Ele descobre no templo, e o que ele faz? Ele vai diretamente aos judeus, diz, olha, agora eu já descobri de quem foi a culpa. Eu já sei quem é o culpado por todo esse problema do sábado agora. Foi Jesus que me curou. E no versículo 16, nós temos uma mudança agora, de uma oposição velada ao ministério de Cristo. Imagine que todo esse caminho que nós estamos fazendo é um caminho de crescimento da oposição ao ministério de Jesus Cristo. A oposição vai crescendo, a oposição vai aumentando, e agora nós temos uma transição de uma oposição velada, escondida, para uma exposição cada vez mais, uma perseguição cada vez mais pública, anunciada. E é isso que nós temos no versículo 16. E por isso os judeus perseguiam Jesus por fazer essas coisas no sábado. Mas Jesus não estava satisfeito com a perseguição apenas pelo sábado. Lembrando, a natureza de Jesus, a natureza do cristianismo, que deve ser a nossa natureza, não é seguir por caminhos confortáveis, mas sermos guiados por aquilo que deve ser feito, de acordo com a palavra de Deus. Por isso Jesus não estava satisfeito apenas com o conflito com relação ao sábado. E ele acrescenta, no versículo 17, mas Jesus lhe disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então vocês estão me perseguindo por causa do sábado? Põe mais uma coisa na sua lista aí. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus poderia ter curado aquele homem qualquer dia da semana. Ele poderia ter chegado lá, ter esperado o sábado. O homem já estava 38 anos ali. Ele poderia esperar mais um dia. Jesus poderia ter esperado mais um dia, poderia ter passado o sábado descansando e no outro dia ir lá e curar o homem. Ele podia não ter falado sobre a sua natureza, na sua relação com Deus, tendo Deus como Pai, se fazendo igual a Deus. Ele poderia, claro que poderia. Como nós podemos fazer tantas coisas que nós não devemos. Aliás, não só podemos, como fazemos. Diferente de Jesus, nós fazemos tantas coisas que não deveríamos. Nós, constantemente, meus irmãos, esquecemos a natureza do cristianismo. O cristianismo,
E a identidade cristã, ela não é forjada em águas tranquilas, mas ela é forjada no fogo da oposição. Nós não estamos aqui servindo a Cristo, congregando em uma igreja, aprendendo sobre igreja saudável, sobre discipulado e sobre um monte de coisas, para que a nossa situação seja cada vez mais confortável. E é preciso ser claro com isso. Nós estamos aqui, nos reunimos nessa igreja, pactuamos com essa igreja, ceiamos, aprendemos sobre discipulado, aprendemos sobre o que é ser igreja, para que a nossa situação seja cada vez mais desconfortável, seja mais uma situação de necessidade, não uma situação de força, como quando recebemos aquilo que é esperado, mas uma relação de fraqueza, como aqueles que receberam aquilo que não esperavam, e não só não esperavam, como não mereciam. Quando olhamos a oposição que Jesus sofreu, por que nós queremos ser diferentes? Por que queremos tanto conforto? Por que queremos tanta tranquilidade? O esperado nos mantém fortes, firmes em pé. O inesperado nos torna frágeis e propõe recomeços. Jesus é aquilo que é inesperado. Jesus é aquilo que nos torna frágeis. Jesus é aquele que propõe recomeços. Jesus é quem vai ao nosso encontro com poder, movido por sua misericórdia. Ele nos dá a dádiva da vida e a gloriosa responsabilidade de viver de forma digna daquilo que temos experimentado. Longe de ser uma responsabilidade que nos faz pesar, essa é a responsabilidade que faz o cristão caminhar todos os dias. Para você, cristão, seja um cristão de longa caminhada, seja um cristão recente, a minha pergunta para você é: como você tem lidado com as coisas que Deus te deu? Como você tem lidado com aquilo que você tem recebido, que não é esperado, não é merecido, mas ainda assim você tem recebido das mãos do Senhor? E se você não tem lidado bem, hoje é o dia que Jesus propõe recomeços. Hoje, Jesus, por sua misericórdia, é aquele que propõe recomeços. E para você que não sabe quem Jesus é de fato, para você que ainda permanece em ignorância, não sabendo quem é Jesus, Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Não só sabe, como Ele é movido por misericórdia e compaixão das suas necessidades. E é poderoso para te dar vida. Para você que não conhece Jesus, Ele hoje é poderoso para te propor um recomeço. Para aqueles que não lidam bem, recomecem pela misericórdia do Senhor. Para aqueles que não conhecem Jesus, recomecem uma nova vida, uma vida de dádiva, uma vida de graça, uma vida sim que teremos oposição, mas seremos sempre alimentados pela misericórdia, compaixão, poder e conhecimento do Cordeiro de Deus, o nosso Salvador.